Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar a analisar aqui uma entrevista que não é dos últimos dias, é da semana passada, ou há 2 semanas, penso eu, à RTP do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, onde fala um pouco sobre a guerra no Irão, sobre o uso da base das lajes e sobre a cooperação entre Portugal e os Estados Unidos, que é o tema mais quente relacionado a Portugal, nomeadamente em relação à guerra na Ucrânia e à cooperação com os próprios Estados Unidos. Se gostarem deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like, de divulgar o projeto e de se inscreverem no canal se gostarem deste tipo de conteúdo assim mais frequente sobre a atualidade política. E sem mais demoras vamos ver este excerto sobre a entrevista e sobre Paulo Rangel. Independentemente do que eu sei ou deixo de saber. Portugal estará sempre de uma forma incondicional ao lado dos Estados Unidos? Eu não sei onde é que foi. Estou a perguntar. Não, desculpa, é que... A pergunta é uma oportunidade de resposta, Sr. Ministro. Eu sei, a pergunta é uma oportunidade de resposta, mas os termos em que se põe a pergunta também muitas vezes revelam. Não revela nada, não tira de interpretações daquilo que eu estou a perguntar. Mas eu não estou a tirar nenhuma interpretação, estou a dizer que revela uma pré-compreensão, porque, curiosamente, a utilização da palavra incondicional é absolutamente, digamos, desajustada por 2 razões. Primeiro, porque eu lhe disse que Portugal... Então não está, pronto, muito bem, essa resposta é não. Não, desculpe, mas agora deixe-me responder. Com certeza. E porquê é que eu estou a questionar os próprios termos da pergunta? Porque, primeiro... Apesar do jornalista negar e vai negar ainda mais à frente, é verdade que a pergunta é efetivamente parcial. O que aconteceu aqui é uma pergunta claramente provocatória, porque existe claramente a polémica de que o Estado português não se devia colocar tão à mercê dos Estados Unidos em relação à base das lajes nos Açores e que devia colocar mais fim-a-pé, fazer mais pressão sobre o porquê essa base das lajes estava a ser utilizada. Portanto, a realidade é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros pode agora, tem efetivamente uma oportunidade para responder a essa pergunta, a essa polémica, que para mim não é uma polémica nenhuma. Acho que, sinceramente, já vou dar a minha opinião mais completa sobre o tema, mas eu acho que os Estados Unidos e Portugal têm um acordo de cooperação e, portanto, Portugal, como a Europa, o que tem de fazer é cooperar com os Estados Unidos neste momento, concordando ou não com os motivos da guerra, e eu não concordo com os motivos desta guerra e com esta intervenção militar no Irão, mas neste momento acho que Portugal não tem muito aspecto ou não tem muita moral para rejeitar ou para fazer algum fim-a-pé em relação à utilização das bases das lajes. Já disse aqui que Portugal, desde o primeiro momento, que é a favor de uma solução diplomática, que não está envolvida no conflito, não apoia nem o subscreve, e, em segundo lugar, porque mesmo na utilização da base das lajes, ao abrigo do acordo com os Estados Unidos, condicionou essa utilização. E, portanto, dizer que existe o estar ao lado incondicional não é verdade. Foi uma pergunta que eu lhe fiz. Não, mas eu só estou a dizer que às vezes os termos em que se põem as perguntas não são, digamos, neutrais. E eu estou agora a procurar trazê-los outra vez. Eu faço esta pergunta porque vou-lhe fazer vou explicar porque a lógica desta pergunta é que, na verdade, nós temos visto do lado da administração americana várias vezes os Estados Unidos a falarem dos países aliados, nomeadamente da NATO, referindo-se a países aliados mais fiáveis e menos fiáveis. E, de facto, eu pergunto-se, por exemplo, nos contactos com a administração americana, lhe foi dito que tipo de aliado é que Portugal, aliás, que tipo de aliado é que a América considera que Portugal é? Não, nunca fomos, até agora pelo menos, não fomos objeto, que eu saiba, de qualquer qualificação ou classificação desse tipo. Esta provocação e esta pergunta penso que tem a ver com, acho que não foi o próprio Donald Trump, mas foi um responsável alto dos Estados Unidos, que penso que tenha dado o exemplo de Portugal como um bom aliado em relação, seja à cooperação, seja bélica, seja o que for, estratégica, com os Estados Unidos. E, portanto, provavelmente isto foi uma polémica devido à rejeição que foi a Itália, por exemplo, que apresentou, neste caso, por intermédio da Presidente Meloni, uma clara rejeição à intervenção dos Estados Unidos no Irão, a Espanha, que apresentou uma clara rejeição e uma falta de cooperação com os Estados Unidos nesta intervenção militar, e o que é facto é que Portugal coloca-se aqui como um aliado que consegue ter alguma cooperação com os Estados Unidos por ter efetivamente a base das lajes no seu território geográfico, mas a realidade é que não coopera militarmente, digamos assim. Portanto, eu até diria que Portugal está numa boa situação, porque
não se pode colocar como um inimigo dos Estados Unidos, porque efetivamente deixa usar a base das lajes como está acordado, mas também não se pode colocar como um próprio aliado que seja a favor da guerra, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros não é a favor da guerra, o Primeiro-Ministro não é a favor da guerra e o Presidente António José Seguro também não é a favor da guerra. Portanto, coloca-se aqui numa posição de neutralidade que eu acho que em matéria geopolítica e em matéria de relação com os Estados Unidos, acho que Portugal até está bastante bem. E não há qualquer necessidade de estar a mexer. Portanto, a polémica de não devíamos dizer para os Estados Unidos usarem ou não usarem a base das lajes. Meus senhores, acho que temos de ter noção que os Estados Unidos são os Estados Unidos e Portugal é Portugal. Portanto, é muito bonito nós chegarmos aqui e dizer o território é nosso e, portanto, não vos damos acesso à base das lajes, mas a realidade é que os Estados Unidos têm muito mais a oferecer a Portugal do que Portugal tem a oferecer aos Estados Unidos neste momento, seja economicamente, seja em termos de turismo, seja em termos fiscais, etc. Portanto, é preciso ter muito cuidado com as operações que se fazem, com o que é que se pede e o que é que se deixa de pedir, porque senão pode existir efetivamente um problema entre os Estados Unidos e entre Portugal, ou mesmo entre a Europa e entre os Estados Unidos, e nós não queremos isso. É o mundo que é, tenho imensa pena, também gostava que fosse diferente, também gostava que Portugal fosse um país gigante, cheio de matéria-prima, de infraestruturas, militarmente 5 estrelas e melhor que os Estados Unidos, e que pudesse poder valer os seus interesses de uma forma diferente, mas a realidade é que isso não é assim, e portanto neste momento acho que sinceramente é a melhor opção, tanto para Paulo Rangel como para o Governo, como para o Estado português, colocar-se nesta posição quase neutra, ou seja, em cooperação, mas não cooperação, que estamos a fazer neste momento. Sim, estas conversas que o senhor tem, não, o que eu diria... do seu ponto de vista, a América olha para Portugal como um aliado fiável? Eu julgo que sim, quer dizer, não tenho motivos para dizer que não, mas eu sinceramente, como membro da NATO, tenho uma ideia muito clara de que todos os aliados são aliados fiáveis. Isto não significa que tenham todas as mesmas posições, em todos os momentos, da mesma maneira, ou que tenham exatamente as... Neste momento, formalmente, a União Europeia, enquanto bloco, está com acordos com os Estados Unidos têm presença militar na União Europeia, no entanto, a União Europeia demonstrou-se contra esta guerra ou esta intervenção militar, peço desculpa, no Irão. Mas a realidade é que neste momento não existe um fecho de portas da União Europeia aos Estados Unidos, nem pode existir. Acho que neste momento estão demasiado conectados para isso acontecer, por isso é que quando falam muito sobre a saída dos Estados Unidos da NATO, eu acho muito difícil, não digo impossível porque não há impossíveis, mas acho muito difícil os Estados Unidos vir a sair com Trump ou sem Trump da NATO. Os Estados Unidos têm uma forte presença militar nos territórios europeus, temos muitos acordos económicos e fiscais, temos muita parceria embora agora menos com estas subidas de tarifas de Donald Trump, mas de comércio de bens e serviços. Portanto, o mundo ocidental está muito interligado neste momento para a Europa do nada passar para independente não consegue ser. Agora, a Europa passar de um dia para o outro, de deixar de se dar com os Estados Unidos e passar a dar-se com a Rússia ou com a China, é completamente impossível. Portanto, isto seria um processo que iria durar muito tempo e acho que o mundo ocidental não estaria pronto para isso. Aliás, até acho que geograficamente é vantajoso aos Estados Unidos dar-se bem com a Europa, a União Europeia dar-se bem. Quando eu digo União Europeia e Europa, é mais a União Europeia, porque é mais o mundo ocidental europeu, digamos assim. Portanto, essa zona geográfica com os Estados Unidos é sempre benéfico existirem boas relações. Portanto, eu acho que mais polémica, menos polémica, mais reformulação, menos reformulação. Por exemplo, eu acho que os países europeus vão começar a investir mais na NATO, e acho que é assim que tem de ser. Vai existir uma reformulação da NATO enquanto defesa, mas eu penso que vai continuar a existir, e penso que após esta reformulação que está a existir no mundo, não só na União Europeia e nos Estados Unidos, penso que vai continuar tudo em termos de grandes blocos, Estados Unidos, China, Rússia. A Rússia até é mais potência bélica, não é tanta potência económica, mas seria Estados Unidos, China e União Europeia, com uma forte conexão da União Europeia com os Estados Unidos. E eu aqui coloco apenas os grandes blocos económicos, pois existem os blocos secundários, a Arábia Saudita, o Irão, os BRICS, por exemplo, etc. As mesmas visões geopolíticas. Só para lhe dar um exemplo. Aliás, de dois países amigos de Portugal, a Turquia e a Grécia têm visões muito diferentes sobre uma série de problemas e são os dois parceiros fiáveis da NATO. Portanto, aquilo que eu diria é que para mim essa classificação não é uma classificação que faça sentido. Não é? Portugal cumpre aquelas que são as suas obrigações, não deixa de exprimir no plano internacional aquelas que são as suas posições e também não deixa de as fazer valer
no plano diplomático das relações bilaterais, com cada um dos seus parceiros, não deixa de fazer valer os seus pontos de vista, não é? Tenham eles vencimento ou não. Em alguns momentos, ao longo destes últimos 2 meses, houve posições da administração norte-americana de responsáveis afirmando alguma decepção com os aliados da NATO. Julgo que o próprio Donald Trump disse em alguns momentos que no momento em que os Estados Unidos precisavam, os aliados não compareceram, ou não compareceram tendo em conta a expectativa que ele tinha relativamente àquilo que poderia ser a participação desses países. Alguma vez ao longo deste processo sentiu este questionamento por parte da administração americana em relação a Portugal? Sinceramente, não senti isso até agora, mas também não me parece que, de facto, houve já em vários momentos, essa posição foi veiculada publicamente por vários elementos da administração americana e, sinceramente, ela parece-me que é injusta neste plano, quer dizer... Em relação a todos os aliados? Em relação, eu vou dizer porquê. Porque esta operação não foi uma operação que tivesse sido comunicada aos aliados antes de ocorrer, não é? Pronto. E, portanto, obviamente que eles não tiveram a oportunidade de criar, digamos, eles próprios, uma posição prévia sobre esta matéria. E, portanto, parecer-me-ia, digamos, talvez demasiado estar a pedir... Os Estados Unidos, belicamente, não precisam de ajuda. Era só acrescentar esta nota. Isto é mais marketing político do próprio Donald Trump do que propriamente uma ideia de que os Estados Unidos precisassem da Europa para este conflito com o Irão. Isto foi uma guerra, aliás, até mais de Israel do que dos Estados Unidos, mas foi um confronto em que os Estados Unidos se quis meter sozinho. Portanto, esta ideia de os aliados não foram notificados e esta questão dos Estados Unidos de também não nos ajudaram, pronto, é marketing político dos dois lados, não tem qualquer tipo de importância do ponto de vista prático. Pedir que eles tivessem uma posição totalmente, digamos, alinhada, sem que ela tivesse sido debatida entre todos. Portanto, parece-me que isso seria um pedido de algum modo injusto, ou uma apreciação injusta da parte dos Estados Unidos. Sim, e como eu digo, há pouco estávamos aqui com a questão aliados fiáveis e não fiáveis. Esta é uma classificação que Portugal nunca acompanhará, nem na qual se revê. Porque, como lhe digo, há aliados com posições muito diferentes sobre várias matérias. Isso permanece como aliados. E a questão da fiabilidade àquilo que é a missão da NATO e àquilo que são os seus objetivos e os seus compromissos não está em causa. O senhor fez referência à utilização das lajes, o Governo falou em 3 critérios, o senhor explicou isso várias vezes, para aprovar a utilização da base das lajes. Só seriam utilizadas em operações defensivas de retaliação, que as operações seriam necessárias e proporcionais e que visem apenas alvos militares. Relativamente ao primeiro critério, que factos concretos é que permitem ao governo português afirmar que foi cumprido? Repara, aquilo que nós, neste momento... O primeiro critério tinha a ver com a resposta... Sim, ou seja, que aquela que seja a ajuda, no fundo a questão é esta, aquela que seja o material que passe pela base das lajes, que seja apenas usado como resposta a ataques, não é? Portanto, essa é que é... Mas, na verdade, como é que se pode falar em resposta quando os Estados Unidos tomaram a iniciativa desta resposta guerra? A ataques que venham a seguir. Isso é evidente. Toda a gente sabe que é uma retaliação, ou uma resposta, se quiser, ou uma defesa. E, portanto, é perante... Mas aqui não se colocaria esta questão, porque a realidade é que os Estados Unidos atacaram primeiro o Irão e não o contrário. Vamos terminar por aqui, até deixei passar mais um bocadinho do que estava a esperar terminar aos 15 minutos e meio, mas deixei passar mais um bocadinho. É o que é, apanhámos mais esta questão do acordo entre Portugal e os Estados Unidos, mas acho que não deveria existir alterações. Neste momento os Estados Unidos estão a usar a base das lajes, eles que usem como entenderem, e infelizmente é assim que tem de ser, porque eu também não gostaria que fosse assim, mas eu sou uma pessoa muito pragmática e acho que temos de ter atenção ao mundo em que vivemos e não ao mundo em que nós queríamos que vivêssemos, aliás, peço desculpa. Portanto, é uma questão de quem vive no mundo real e quem vive no mundo encantado dos brinquedos, que pensa que um país de 10 milhões de pessoas como Portugal pode fazer frente aos Estados Unidos, que é o maior império neste momento do mundo ocidental e até de todo o mundo. Podemos fazer as discussões de se a China é ou não maior que os Estados Unidos, neste momento é, se no futuro poderá ultrapassar, mas neste momento os Estados Unidos é, e penso que ainda serão nos próximos anos, o maior império do mundo ocidental e do globo como um todo. Espero que tenham gostado deste pequeno excerto da entrevista de Paulo Rangel e desta análise. Partilhem o projeto, deixem like se gostaram e eu agradeço-vos muito qualquer tipo de apoio. Um grande abraço a todos e até uma próxima.